Não vão perguntar nada para vocês da NASA, não, tá bom? Vai ser nada da NASA, mas esse conceito, como o Estado, ele falou sobre essa física moderna, essa discussão da física moderna, então é importante a gente dar uma analisada também. Mas bacana que você assistiu o vídeo, viu, Isa? Bem bacana. Depois assiste de novo, gente. Ele é bem interessante. Quando vocês estiverem estudando para o Enem, física, vai lá no meu blog e assiste tudo que eu coloquei de física desde a pandemia, do início da pandemia, vai ser bem bacana, tá? Ah, não deixei. Ah, eu esqueço que aqui não tem ausência de luz. Bom, deixa eu ver aqui. Vou pegar essa imagem aqui. Ah, não está compartilhada, né, gente? Não compartilhei, né? Peraí. Peraí. Vocês vão me respondendo, tá, gente? Para eu achar que vocês estão comigo, tá? Tá bom? Beleza, pode deixar, professora. Porque senão a gente. Ontem eu estive numa consulta de rotina e a médica falou assim: e aí, você tá bem? Eu falei assim: tô dentro da normalidade, estou. Você não tá pirando, não tá tomando nada, nenhuma medicaçãozinha. Eu falei assim: por enquanto, não. Assim, porque a gente fica com esse, sabe, tipo uma síndrome de. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão não sei o que lá? Então. Tá? Então, quando eu perguntar, dá uma resposta, porque eu fico meio que deprimida. Tá? Eu sei que eu não vou escapar dessa, entendeu? Mas eu não estou fazendo terapia porque eu não tive tempo ainda, mas eu vou fazer terapia. Adoro, gente, adoro, legal, né? Olha só, então é assim, ó, vamos pensar um pouquinho. Então, o vídeo que eu postei lá no blog, então ele fala sobre os fótons. Então, eu tenho o modelo, né, atômico de Rutherford Bohr, tá? Então, aqui eu tenho um núcleo, tá? O núcleo é onde estão os prótons e os nêutrons, certo? Parece um rostinho. Aí eu tenho as camadas, tá? Eu tenho a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, tá? Do átomo, certo? Então, o que acontece? Os elétrons, eles estão livres na eletrosfera, não esqueçam disso, tá? Porque existem umas perguntas muito bestinhas, sabe? Aí nos vestibulares, em processo seletivo, em empresa, gente, está perguntando conceitos, conhecimentos gerais, tá? Em empresa, gente. Então, pensa no futuro de vocês, tá? As empresas são muito seletivas, porque estão fazendo teste de redação. Pense, eu não sei fazer redação para o meu primeiro emprego, gente, mas agora sim está fazendo redação para ver se a criança sabe escrever, tá? Para ver se sabe ter uma boa leitura. Então, olha só em que mundo nós estamos, tá? Então, olha só, então eu tenho aqui os elétrons, certo? Na primeira camada eu tenho 2 elétrons livres, na segunda camada eu tenho 4, e durante as 8 camadas eu vou distribuir, vai aumentando o número de elétrons, né? Então, na última camada tem 32 elétrons, e sempre em potência de base 2, perceberam, gente? Ó, 2 elevado a 1, ó, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, eu sei que não é aula de matemática, tá, gente? Mas a matemática, ela está presente em tudo, chato, né? Mas está. Olha só, então aqui eu tenho uma sequência, essa é a distribuição dos elétrons nas camadas na eletrosfera. Então, quando acontece de um elétron, isso é uma coisa muito surreal, né? Mas a física moderna, ó, física quântica, na verdade, né? Então, o início da física quântica, ela se deu assim, olha, quando foi no século XIX, os cientistas, até eu coloquei lá para vocês, os físicos da época acreditavam que eles já tinham conhecimento do átomo, né, do modelo de Rutherford Bohr, e eles falaram assim, olha, agora não tem mais nada para estudar, acabou, o nosso estudo acaba aqui, então não tem mais nada para estudar de fenômenos físicos, nós já estudamos a luz, já estudamos a onda, já estudamos o calor, já estudamos o movimento, que é o deslocamento, que é o nosso próximo conteúdo que nós vamos falar. Nós já estudamos
força de atrito, já estudamos hidrostática, empuxo. Então, assim, quando eles começaram a falar assim, poxa, a gente já acabou, não tem mais nada para estudar, tudo que está presente aqui nós já estudamos, então o estudo da física acabou, assim eles acreditavam. Só que aí, estudando essa velocidade e falando sobre o que compõe, na verdade, mas afinal de contas, o que compõe a luz. Então, acreditavam que eram pequenos corpos, né, que eles chamavam de corpúsculos, que eram pequenos pacotinhos de energia. Isso é muito louco, né? Mas é verdade. Então, eles acreditavam que o raio de luz, que é a fonte de luz, a energia luminosa, né, que é uma radiação, né, gente? Eles acreditavam que ela era formada por pequenos corpinhos, e esses corpinhos eram pequenos pacotes de energia, como se você fosse no mercado, por exemplo, e carregar, sabe a sacolinha? Então, você está com a sacolinha ali e você vem carregando pacotinhos de energia, porque, gente, luz é energia, é calor, calor em movimento, certo? Ó, intensidade de luz. Então, isso quer dizer que existe energia e existe movimento. Então, eles acreditavam deste modo, que o que compunha a luz eram pequenos corpúsculos, e esses corpúsculos eram formados por pacotinhos de energia. Mas aí, estudando com um pouquinho mais de calma, aí vem Einstein, vem Planck, eles falam assim, não, mas espera aí, isso não está certo. Porque dentro desse pacotinho, se é um pacote de energia, então quanto de energia tem ali? Porque, afinal de contas, quando eu penso num pacotinho, em uma quantidade de energia, quanto que tem dessa energia ali dentro? Então, aí começou a se discutir, afinal de contas, o que é esse pacotinho? Aí eles perceberam que essa definição, essa teoria de pequenos corpúsculos e pacotinhos de energia não explicava o que compõe a luz. E aí começaram, bom, a luz é matéria, né? Então, tudo que é matéria tem átomo. E aí eles começaram a estudar e perceberam que, na verdade, a luz, pela velocidade, aceleração que ela tem de propagação e tudo, então eles perceberam o seguinte, que o fóton, ele é formado, que é as ondas eletromagnéticas, quando um elétron, então eu tenho aqui um elétron, eu vou chamar ele de A, certo? Ele muda de camadas. Então, quando ele sai da primeira camada e vem para a segunda camada, ó, ele veio para cá, tá vendo? Ó, vou até chamar de ele a linha, ó. Ele tá aqui. Ele saiu daqui e veio para cá. Quando ele mudou de camada, ele ficou muito, nos livros, ele fala assim, que ele ficou num alto índice de excitação, de aceleração, foi uma coisa tão intensa para ele, que ele começou a ter uma aceleração muito agitada ali. Então, ele teve que voltar para a camada dele de origem. Então, ele foi para a próxima camada, que não é a camada dele, onde ele deveria estar, mas ele mudou de camada. E quando ele passou para essa camada, ele ficou em alto índice de excitação, de aceleração, e ele ficou ali tão... E quando ele voltou para a camada dele, ele soltou eu vou usar a palavra pacote de energia, mas, né, só para pegar o fator isso. Então, ele soltou uma quantidade de energia, ou um pacotinho de energia, que foi por isso que os físicos concluíram que era um pacote de energia. Mas quando ele voltou para a camada dele, ele soltou uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia é o que eu chamo de fótons. Tá? Estou escutando mesmo, parece que... É o que eu chamo de fótons. Então, e esses fótons é o que dá origem às ondas eletromagnéticas. Então, é o que compõe, porque a onda, né, a luz, são ondas eletromagnéticas, né? Ela tem um comportamento ondulatório, ela tem uma frequência. Então, o que compõe essas ondas são esses fótons que saem do átomo, quando os elétrons, eles conseguem se desprender de uma camada para outra, e quando eles voltam, eles soltam essas pequenas partículas de energia, tá? Então, a física quântica se resume a isso. Quer dizer, não se resume a isso, né, gente? É muito, né, falar assim, se resume a isso. Não, aí surgiu, né,
Hoje, o que a gente está usando como tecnologia. Certo, gente? Ó, então, quando a gente fala assim, poxa, gente, que coisa mais louca. Então, depois que se observou e se entendeu as ondas eletromagnéticas, o fotoelétrico, que até no centro de mídias eles comentaram. Então, resumidamente, o fóton é isso, tá? Deu para lembrar um pouquinho? Então, ô Isa, você que achou o vídeo confuso, foi isso que ele explicou no vídeo. Professora, eu ainda não entendi muito bem, não. Não? Não. Tá, Pra mas variar. tem. Não, mas eu gosto da Isa que ela. Mas é verdade. Mas você sabe, Isa, é uma coisa mesmo difícil. Não é fácil, não, você entender isso. Fala assim, gente, como assim? O elétron sai das camadas. É assim, ó. Pensa assim, ô Isa. Pensa numa coisa assim, uma situação real. Você foi até a padaria e voltou, certo? Para sua casa. Quando você voltou, você tropeçou, deu um trupicão, como dizia meu pai. Você deu um trupicão, entendeu? E nesse trupicão você fez ai. E esse ai é o fóton, entendeu? Foi isso que é isso que os cientistas eles resumem como um fóton. E o fóton, quando você olha para a luz emite uma partícula, né? Quer dizer, ela é uma fonte de calor, uma fonte de energia. Ela está em movimento e esse movimento, essa energia, essa matéria, porque afinal de contas a luz ela tem partículas, ela é matéria, né? Matéria tem átomo. Então, quando acontece esse trupicão, né? E você falou uai, então quer dizer que você liberou um fóton, e esse fóton é a menor partícula que compõe as ondas eletromagnéticas, seria isso. Deu para entender? Mas esse Professora, meu tropeço, então, seria tipo um átomo indo de uma camadinha, um elétron, acho, indo de uma camada para outra? Isso mesmo, Ah, tá. isso mesmo. A sua ida e sua volta. Você foi para a padaria e você voltou para sua casa. Então, esse é o movimento do átomo, do elétron entre as camadas. Quando você voltou para sua casa e você tropeçou, e você fez, ai, machuquei meu dedo, esse ai que você liberou é justamente essa energia desse deslocamento que aconteceu da padaria para voltar para sua casa. Então, quando o elétron ele se desloca entre camadas na eletrosfera, ele sai da camada dele e volta para a camada dele, ele libera. Como ele ficou muito excitado com uma energia, ele ficou muito agitado, né? A palavra excitação é o que define mais, assim, sabe? Um momento de, nossa, uau, eu estou em outra camada. Então, quando ele volta, essa energia que ele sobrecarregou na outra camada, ele tem que liberar. Entendeu? E quando ele libera essa energia sai em forma de pequenas partículas que são chamadas de fótons, que é justamente as ondas eletromagnéticas, né? Que são as ondas eletromagnéticas. Tá? E é isso que acontece. Então, quando você volta para sua casa, essa volta custou energia. E essa energia, quando você liberou essa energia, quando você tropeçou, é o que eu chamo de fótons. Deu para entender? Deu sim, professora. Muito obrigada. É isso, resumidamente, assim. Esse é o início do experimento. Pode falar, Nicolas. era só para confirmar, professora, se a senhora está compartilhando a tela, que para mim, pelo menos, não tá aparecendo. Mas eu não sei se a senhora está compartilhando a tela. Eu tô, você tá. Quem mais não está vendo? Você está vendo isso? Está vendo, João? Eu tô. Ixi, sou só eu, então. Calma aí que eu já volto, então. Você está vendo a penumbra e a sombra? Eu não, na verdade, só tô vendo a senhora. Ah, então é o suficiente, ué. Ah. Então tá. Rafael, deu para entender aqui? Então é isso. Então o vídeo fala sobre isso. É importante vocês terem essa base teórica. É claro que tem como a gente hoje, tem como medir, sabe? Assim, de forma Ah, agora básica. foi. Foi?
tá? Então, tem como a gente calcular isso. Mas como isso é pouco pedido nos vestibulares, né? O que é mais pedido é esse conceito fótico, porque ele pode fazer uma pergunta muito besta assim, gente, ó, o que são as pequenas partículas que compõem as ondas eletromagnéticas, por exemplo? Entendeu? Então, se o aluno, ele não sabe o que são ondas eletromagnéticas, se ele não estudou a composição da luz, por exemplo, ele vai colocar, aí lá na opção tem átomo, entendeu? Isso que é a grande pegadinha. Aí tem lá, o que compõe as ondas eletromagnéticas, né? Aí tem lá, átomo, vírus, eu vi um exercício assim, átomo, vírus, fótons, agora não me lembro, bactéria, e inclusive a prova que eu fiz para entrar na faculdade era essa pergunta, eu achei muito louco, falei assim, gente, quem coloca vírus? Tipo, vírus, que opção mais... Aí tinha bactéria e mais alguma coisa que eu não me lembro agora. Então, assim, se você não tem esse conceito definido, então, né, você vai colocar átomo. É o que a maioria colocou, né? Porque é o conceito que a gente tem de menor parte da matéria, que seria o átomo. Mas quando você fala de ondas eletromagnéticas, de energia luminosa, a menor partícula, o que compõe são os fótons, e é dessa origem que ele tem. E aqui começa a física quântica, gente, a partir dessa discussão. Bom, muito bem. Então, olha, eu vou corrigir com vocês. Então, a gente estava falando sobre ondas, né? Ondas sonoras. Eu deixei como exercício para vocês, que eu deixei na outra semana, eu deixei esse exercício aqui, tá? E deixei esse exercício aqui. Beleza? Ó, como nós falamos sobre luz, lógico, nós vamos fazer alguns exercícios depois de revisão, que nós já fizemos o ano passado, inclusive, que são exercícios tópicos para a gente conseguir. Então, vamos lá, gente. Pega o seu caderno aí, dá uma olhadinha no exercício. Se você não fez, tá? Faça ou corrija aí, tá? Pense assim, caiu no vestibular, caiu no Enem. Eu estou pronto para resolver, eu tenho uma base para resolver, olha, eu vou começar aqui, esse exercício é muito interessante, ó, por isso eu coloquei ele aqui. Então, ele fala assim, ó, a cada meio segundo, uma pessoa coloca e tira um lápis. Percebam que quando a pessoa coloca e tira o lápis, ela forma, olha só, uma perturbação, tá certo, gente? Ó, essa é a definição correta, tá? Então, acontece uma perturbação na superfície. E essa perturbação que a gente chama de onda, tá? Já falei para vocês, já vou repetir. Então, por exemplo, ó, eu estou aqui na sala, eu estou conversando com vocês e eu estou emitindo um som, certo? Esse som, ele está se propagando, porque aqui aonde eu estou, aonde vocês estão, existe matéria, existe ar, e esse ar é formado por gases, né? Gases ideais ou gases nobres, né? Que aí é a química que explica melhor para vocês. Mas o que acontece é que esses gases, eles possuem o quê? Uma quantidade de matéria. Então, a minha onda, a minha perturbação no meio provoca essa perturbação e essa onda, ela consegue o quê? Se deslocar. Tá? Então, se por acaso eu estivesse em um lugar que não tivesse matéria, eu ia falar. E aí aconteceu o quê? Você ia, mas você não me escuta, por que você não me escuta? Porque não tem matéria, então não tem como esse som se propagar no meio. Isso também é extremamente importante, hein, gente? Tá? Existem muitas perguntas aí que são conceitos básicos. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de matéria para se propagar, tá? Elas não precisam, então elas se propagam em um meio que não tenha matéria, tá? Então, olha só, então existe uma perturbação. Ela fala, então, olha, coloque e tira o lápis da água que se encontra em um recipiente retangular,
né? Então, por enquanto, a única informação para a gente que é importante é isso daqui, porque isso aqui seria o período, tá? O período que nós temos para completar, ó, um ciclo, tá vendo? Ó? Então, ela coloca, existe a perturbação, lembre-se que a onda, gente, ela faz, ó, a onda, a propagação da onda, ela é formada por um ciclo, tá bom? Ó, tá? Provocando uma perturbação na superfície aquática, conforme a figura ao lado. Então, a gente já conseguiu discutir isso. Ó. Ele fala assim, na questão A, determine a frequência da fonte e das ondas geradas nesse período. Então, vamos lá, vamos recapitular. Quando ele fala frequência, então, frequência, olha, vou usar novamente o ventilador, né, que eu até falei para vocês, ó. Então, eu liguei o ventilador, ele está girando em volta ao seu próprio eixo, completando uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, e eu estou olhando no relógio em um período de 1 minuto, tá? E a frequência é a quantidade de voltas que se determina nesse período, tá? No intervalo de tempo. Então, se eu aumentar, por exemplo, lá a velocidade do ventilador, então vai aumentar a frequência, mas vai diminuir o tempo em relação àquele período, tá? Então, quando eu penso no tempo em que essa onda, esse período que ela demorou para completar um ciclo, uma volta completa, então, olha, eu penso assim, ó, frequência é igual a 1 dividido pelo período, tá bom? Esse T aqui, gente, significa período, tá? Que é o tempo do ciclo. Isso é importante marcar, hein, gente, ó. Tá bom? Se você tem no caderno aí, ótimo. E são grandezas inversas, por isso que está na forma de uma fração, tá bom? Ó, outra coisa importante aí, que existe uma confusão muito grande, tá? É grandezas inversas ou diretamente proporcional. Quando eu estou multiplicando, são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Quando eu estou dividindo, quando está na forma de uma fração, são grandezas inversas, tá? Beleza? Ó? É aquela historinha assim, ó. Se eu aumento a velocidade, diminui o meu tempo. É a mesma coisa daqui, ó. Se eu aumento a frequência no intervalo de tempo, tá? Então, ó, aumentei a frequência, diminui o período em que eu determino um ciclo completo. Tá bom, gente? Ó, um ciclo completo. Então, pensa no skatista descendo a rampa, certo? Ó. Tá? Então, se ele aumenta a velocidade, o tempo em que ele vai determinar aquela manobra vai ser menor. Tá bom? Essa é a ideia. Ok? Tá, gente? Ó, é isso. Então, ele quer que você ache a frequência. Então, ó, isso aqui é o período, gente, ó. É o período. Porque ele fala, a cada meio segundo, uma pessoa, então, olha, ela pegou a cada meio segundo, ela determina essa frequência. Tá bom, gente? Ó, é isso. Tá? Então, em meio segundo, quantas voltinhas completas, tá? Pensa no skatista, ó. O skatista tá lá na rampa. Quantas voltinhas, quantas manobras, em meio segundo, esse skatista, ele consegue determinar essa manobra, tá bom? Então, pense assim, é muito importante você colocar uma situação, mesmo que não seja uma situação, assim, muito coerente, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, é isso que acontece na pista de skate, né, gente? Então, o carinha tá lá, ó, pensa na pista do Bob, lá na Califórnia, lá. Certo? Então, em meio segundo, quantas voltas completas ele consegue ir e voltar? Quantas manobras? Tá bom? Então, é isso. Então, esse é o período. Vamos descobrir essa frequência, ó. Então, aqui eu tenho o período que é meio segundo. É só substituir, gente, ó.
Então, aqui, F de frequência. Tá? Deixa eu ver aqui para terminar a aula, 8 horas. Tá? Então, vai ser 1 dividido por meio segundo, tá? Aqui você não precisa transformar nem em minuto, nem em hora, nem em nada, tá, gente? Não precisa, porque a nossa frequência, ela é dada em hertz, ó, hertz, é a unidade de medida, ou assim, né? A gente já, tá? Hertz, tá? E essa unidade de hertz, ele é justamente dado em segundos, tá bom? Então, não precisa se preocupar com isso. Depois a gente vai substituir. Agora é só fazer essa continha aqui, ó, gente, ó. Só fazer 1 dividido por 0,5, ó. Não pilha não, tá? Lá no Enem, lá tiver uma continha dessa, que provavelmente vai ter, tá? É só compensar aqui com 0, ó. Aí você tira a vírgula, tá? Se for 2 casas, compensa com 2 zeros. Tira a vírgula. Então, aqui vai ficar igual a 2, ó. Então, o que nós achamos daqui? Nós achamos 2 Hz, tá? Então, significa que em um intervalo de meio segundo, então eu tenho 2 ondas completas, tá bom? É isso que nós descobrimos. Tá? Então, ó, então o skatista, ele conseguiu dar 2 manobras, ele foi e voltou em meio segundo. Rápido, né, gente? Quase na velocidade da luz, hein? Rapidinho. Mas não é na velocidade da luz. Peguei R$50 da sua carteira. Tá? Bom, pessoal, eu quero saber dúvidas. Até agora nenhuma. Deu para entender essa discussão? Importante, tá bom? Isso aqui, gente, cai no Enem, viu? Cai. Sempre cai no Enem. Ficou bem claro, professor. Ficou, é por isso que eu estou fazendo essa revisão que cai. Sempre cai no Enem, essas perguntinhas, precisa de skate, só o gráfico que depois nós vamos... Mas o gráfico no Enem mesmo, da função, geralmente não... Só mesmo a interpretação do gráfico. Essa interpretação nós vamos fazer. Então, na B, ó, se a frequência da fonte for aumentada, então, olha só, a quantidade de energia que se propaga, se propagará, ó, isso aqui é importante, ó, conceito, ó, energia se propaga no mesmo intervalo de tempo do item A, será maior ou menor que naquela situação. Justifica. Então, ele fala assim, olha, se essa frequência, então, ó, olha só, no mesmo intervalo de tempo, considerando meio segundo, tá? Então, essa frequência, ela pode aumentar nesse intervalo de tempo, meio segundo? Pode aumentar sim, tá? Então, eu posso, por exemplo, aumentar a velocidade do ventilador, certo? E o ciclo que ele vai determinar agora, que ele determinava antes, em meio segundo, vai aumentar, porque a velocidade foi maior. Se for maior, então quer dizer que o ciclo aumentou em um intervalo de tempo de meio segundo, né? Em um intervalo, então, ó, aumentou a frequência em um intervalo de tempo. Nesse caso aqui, a gente está considerando o mesmo intervalo de tempo, mas o intervalo de tempo vai continuar constante, vai ser menor do que o anterior. Então, quer dizer que eu vou ter uma quantidade maior de frequência em meio segundo. Quando ele fala de energia, a ideia é que quando essa onda se propaga, ela não carrega matéria, hein, gente? Lembre-se disso. Tá? Então, olha, é muito comum. Ele usar uma situação assim, ó, do surfista, né? Surfando, né? Vamos colocar no gerúndio aí, ó. Surfando em uma onda, e ele pergunta assim, olha, na física se estuda propagação de ondas, tal, não. Aí ele fala assim, podemos dizer que essa onda, quando ela se propaga em um meio material, né, ela carrega energia, ela carrega matéria, ela carrega átomos, ela carrega, sei lá, aí ele vai colocando aí. E aí você fica ali, porque você foi influenciado pelo surfista. E o surfista, gente, é uma pessoa, né? E a prancha
é material, é matéria, certo? Como o surfista também é matéria. Então, você acaba sendo influenciado por isso, por essa contextualização. Mas a onda na física, ela não carrega matéria. Ela carrega energia, tá bom? Então, fica aí, olha. Então, não carrega matéria, ela carrega energia. Então, sim, a justificativa, sim, se eu aumentar a frequência, então vai aumentar, sim, a quantidade de energia que se propagará, tá, naquele meio material, tá? Então, se aumentar a frequência, vai aumentar, sim, a quantidade de energia, tá bom? Isso aí é a nossa justificativa, e vocês podem colocar aí, né? Sim, aumenta, pois, né, a quantidade de matéria carregada por uma onda, então, se eu for aumentar essa frequência, vai aumentar a quantidade de energia. Beleza, pessoal? E nascer, ele fala assim, ó, sabendo que as ondas na água se propagam com uma velocidade, ó, de 20 centímetros por segundo, tá? Então, ó, para a gente formalizar isso, então quer dizer que eu andei 20 centímetros e gastei 1 segundo de tempo. Então, pensa lá, 1 segundo, 20 centímetros, tá? Então, isso aqui sempre vai ser a velocidade. E ele pede para você calcular o comprimento dessa onda, tá? O comprimento da onda é o deslocamento, que seria isso daqui, tá, gente? Ó, então, ela começou aqui e ela terminou aqui. Aqui a gente chama de crista da onda, tá? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Então, lembra da função, tá? Ó, vou colocar aqui a função, aqui, o eixo. XY, tá? Então, vamos supor que a onda começou aqui, certo? Ó, então, o início da perturbação iniciou-se aqui, tá? E ela terminou aqui, gente, ó. Tá? Então, quer dizer que o comprimento da onda é de uma crista até a outra, tá bom? Aqui é chamada de crista da onda, aqui é chamada de crista da onda. Aqui a gente tem os vales da onda, tá bom? Olha, que também é a mesma coisa da crista, só que como eu estou lá na profundidade, então é chamado de vale. É como falar assim, ondas longas e ondas curtas, tá? O que significa ondas longas? Quer dizer que a profundidade dessa onda, ela é maior do que quando se trata de ondas curtas. Então, a profundidade de uma onda curta, ela é bem menor do que ondas longas. Então, vamos supor que você mora lá no vale, onde a Rapunzel, né, tá lá escondida lá entre as montanhas. Então, o único sinal que você vai conseguir obter são das ondas longas de rádio. Então, ou de uma frequência que tem uma onda de uma frequência longa. Quer dizer que a profundidade dessa onda, essa frequência, ela atinge os vales, né? Enfim, mais profundos da Terra. Bom, não tinha nem como terminar essa frase. Ai, complicado, né, gente? Então, tá bom. Física é muito legal, né? Vocês gostam de física? Eu adoro, professora. Matéria favorita. É verdade mesmo? Você está falando só É para verdade, fazer eu não tô nem brincando, não. É a matéria que eu mais gosto mesmo. Nossa, porque se a gente pensa na física, assim, é porque eu amo matemática, né? Eu fiz física por causa da matemática, não foi porque eu queria entender a matemática mais aplicada. E só não fiz química porque eu não tive tempo assim, né? Mas eu acho tão interessante, e tem matemática, está em tudo, geografia, até em história, né? É uma coisa assim muito. E aí, quando você começa a estudar coisas da física, são coisas comuns, né? Assim, do seu dia a dia, que você fala assim, nossa, gente, não tinha parado para pensar nisso. Às vezes eu faço algumas coisas que eu falo, gente, mas estou fazendo, por exemplo, deixar a porta da geladeira aberta. Nossa, eu faço isso direto. E aí eu falo assim, gente, estou fazendo tudo errado. Tudo errado. Isso eu não posso fazer isso, vou gastar mais energia. Mas aí
São coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente acaba, é a mesma coisa, você falar assim, olha só que conceito, ó, falando sobre calor. Isso aí já entra um pouco de química também. Eu quero aumentar, né, a temperatura, eu quero fazer algum cozimento muito rápido. Então, o que que eu faço? Eu aumento o fogo para aumentar a temperatura da água. Olha só, isso é uma fala muito comum, né? Ah, olha, aumenta o fogo que aí ferve mais rápido. Não, não ferve mais rápido, gente. O fervimento é 100 graus Celsius, não vai passar disso, né? E se você começa a colocar coisas nesse cozimento, cada alimento que você coloca ali tem uma temperatura de mudança de estado, que se comporta com aquele calor, tal, tal, tal. Então, você não vai aumentar a temperatura da água, você vai aumentar a intensidade de energia, né, para aumentar o calor, a energia que você vai colocar, e o tempo de cozimento vai diminuir, mas a temperatura da água vai continuar a 100 graus Celsius, você não vai aumentar a temperatura, o que vai acontecer é que você vai agitar mais essas partículas, né, que ali compõem, né, a agitação, que é o que provoca o calor, essa movimentação, e com essa movimentação altera a temperatura. Mas no caso da água, ela chega a uma temperatura igual a 100 graus Celsius. E você só aumenta a energia, elas vão ficar mais agitadas, mas é como se fosse um processo de calefação, só isso. Mas você não aumenta a temperatura. Sabe uma coisa que eu vi um dia desses, eu estava assistindo uma aula de química, assim, só para passar o tempo, você estava fazendo uma outra coisa, e aí eu fui assistir uma aula de física, de química. E aí o professor, ele comentou uma coisa interessante, que na verdade eu não tinha parado para pensar, né, assim, eu sei que uma poça, então tem uma poça d'água, né, se não existe nenhuma força que a retire dali, existe um momento que ela vai sumir, né? Ela pode demorar, ou pode ficar ali, gente, anos. Para pensar nisso. Por quê? Qual é o estado de mudança de estado físico da água de líquido para gasoso? É quando ele chega a uma temperatura, a água chega a uma temperatura igual a 100 graus, certo? Mas se eu tenho uma poça, e essa poça, né, tá ali em um ambiente que não vai proporcionar que essa água que está ali, né, empoçada, chega a uma temperatura igual a 100. Aquela água vai ficar quanto tempo lá, gente? Muito tempo. Muito tempo. Deve ficar uns dias lá. Mas será que existe um momento, ou daqui, sei lá, quando a gente falar muito tempo, gente, pode chega num lugar e fala assim, nossa, essa água tá podre, gente, olha que água fedida, porque o ambiente não proporciona que aquela água mude de estado físico. Então, por causa de todas as bactérias, as partículas que estão ali, elas acabam entrando em estado de, né, acabam apodrecendo, né, porque ficam ali, então acaba dando aquele mau cheiro, mas a água não vai evaporar, ela vai ficar lá, porque o ambiente não vai proporcionar isso. Mas acontece em alguns meios que a água acaba diminuindo o seu volume, não sumindo por inteiro, porque acontece que algumas partículas dessa que compõem a água, né, elas acabam mudando de estado. Mas eu achei engraçado que eles chamam essas partículas de partículas rebeldes, que contrariam as leis da química. Eu achei engraçado. Ele falou assim, olha, pode acontecer, porque elas se agitam tanto querendo sair, que elas acabam conseguindo chegar a uma temperatura igual a 100, então por isso acontece uma diminuição do volume, não uma ausência total daquele volume. Isso é uma coisa para a gente pensar, tá vendo? É uma coisa que isso é química, tá, gente? Professor de química que leva essa discussão para vocês, né, na verdade. Mas eu achei muito bacana essa discussão. Eu nunca tinha parado para pensar que a poça poderia ficar 10 anos lá, por exemplo. Mas, gente, não é que é verdade? Então, se não existe nenhuma força que retire aquela poça dali, que eu digo força assim, tá, gente? Rodo e pano, tá? Então, quer dizer que
ela ficaria ali. Então, é isso que acontece com a física e com a química. Gente, química e física é muito bacana. E lógico que a matemática abraça e justifica a causa. Então, olha só, na questão C, para terminar a aula aqui, nós já são 8h03, ó. Então, quer dizer que ele fala assim, sabendo que as ondas, então aqui entra a equação geral das ondas, tá bom? Essa equação geral também serve para as ondas luminosas, tá? As ondas que são as ondas eletromagnéticas. Então, vocês precisam saber, tá bom, gente? Ó. Então, frequência, comprimento vezes frequência, velocidade. Então, essa onda, se essa onda, gente, é sempre assim, ó. Se existe deslocamento, é a nossa matéria próxima, depois da gente estudar um pouquinho, revisar a luz. Então, se existe deslocamento, existe velocidade e existe tempo, tá bom? Então, nós temos a velocidade, ele quer saber o comprimento dessa onda. Lembre-se que o comprimento é de uma crista até a outra, ou, ó, tá? Pista de skate, ó. Beleza? Ó. Então, eu tenho a velocidade, então, eu vou colocar aqui 20 centímetros por segundo. Aqui não precisa transformar em metros, tá bom? Porque já está em segundos. Aqui, comprimento vezes a minha frequência, que está em hertz. Tá? O hertz, ele vai simplificar esse segundo, tá bom? Porque quando ele passa multiplicando. Então, aqui vai ficar 10, né, centímetros, é o comprimento da minha onda, tá? Ó, fiz continha, tá? Peguei o 2, ó, ficou assim, gente, ó. Ficou 20 centímetros, é igual a 2 vezes lambda, né, que é o nosso comprimento, tá multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 10 centímetros. Tá? Esse é o nosso comprimento da onda. Beleza? Então, é isso, gente. Então, na próxima semana, a gente volta, tá? E aí, nós vamos falar, eu vou corrigir. Esse exercício aqui, olha, ele ainda tá lá disponível. Eu não fechei o link, tá, gente? Tá aberto ainda o link, ó. Esse exercício aqui, eu coloquei ele porque ele já dá a introdução para a gente estudar a luz, né? A velocidade da luz. No meio, a gente já sabe, eu falo sobre ondas eletromagnéticas, tá? E aqui ele fala sobre megahertz. Então, só para a gente estudar essa unidade de medida, que é importante, porque aí aparece uma perguntinha assim, determine em potência, em notação científica, megahertz. Aí você fala assim, gente, peraí, isso aí eu não sei, e agora? É 1000? É 1 milhão? Qual é essa frequência? Tá? Então, quanto que é isso em notação científica? É uma pergunta extremamente fácil, mas se a gente não consegue saber o que é megahertz, por exemplo, se a gente não sabe, a gente não estudou, a gente nunca viu, não tem como responder, né, gente? Então, você dá um chute lá e Deus gosta dos pobres e oprimidos e desesperados, né? Então, aí você acerta, porque Deus tem compaixão dos desesperados, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu interromper aqui. Foi um prazer estar com vocês. Tem bastante coisa para estudar. Então, quando vocês forem fazer aí, tiverem desocupados, tá? Pessoal, dá uma estudadinha lá, vai lá no blog, tá? Dá uma olhadinha aí lá nas nossas atividades, tá bom? Deixa eu interromper aqui. E depois eu vou lançar uma lista de chamada dessa aula, tá? E a gente encerra, na verdade, o bimestre.